Resultados que não é só para nós, mas é um bom resultado para a sociedade, para a nossa casa, para o nosso trabalho. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada pessoa que se dispôs em estar aqui nessa noite. Obrigado, Senhor. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Paz e graça, igreja linda do Senhor, amém? Estamos felizes, por estarmos aqui nessa noite, nesse dia especial. Agradecer o convite por poder, estar falando nessa noite do amor que a gente não tem, como mensurar, que é o amor de mãe, amém? Sou privilegiada, agraciada por ter a nossa mãe. O Senhor também nos agraciou com 2 filhas abençoadas. Privilégio viver essa maternidade. Amém. O Senhor, Ele nos surpreende a cada dia com esse amor. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor é lindo, aleluia. Eu gostaria de ler uma mensagem que, quando eu fui convidada, eu achei que essa mensagem tinha tudo a ver. Amém? Aprendi a pedir perdão, perdoar e a recomeçar, a carregar no colo, segurar na mão, fazer papinhas e amamentar. Aprendi a fazer bolos, fazer biscoitos por intenção, fazer sobremesa e deixar a raspa para degustação. Também aprendi afeto e abraço certo para consolar. Aprendi que não sou perfeita e mesmo assim eu tento acertar. Aprendi que é mais difícil ouvir do que eu podia imaginar. Aprendi que mesmo sendo mais velha, a razão nem sempre fica do meu lado. E que o tempo que se desperdiça, se reencontra, é tempo roubado. Aprendi que o projeto divino não se pode comparar. Não se pode comparar. Reunir um homem e uma mulher e dessa união nascer um lar. Tanto aprendi e tanto aprender, mas a minha oração constante é que o Criador me ensine a viver. Amém? Receba como presente no coração. Amém, mamães? Que o Senhor possa abençoar a sua vida grandiosamente. Amém? A maternidade para nós é uma escola, Como nós já ouvimos parte aqui nessa noite, o pastor João ministrando, que independente qual seja, a sua maternidade, pode ser que seja uma mãe biológica, uma mãe adotiva, uma mãe que tenha seus filhos na escola, porque um aluno, a professora, ela acaba exercendo o papel de mãe. Ela vai ensinar, ela educa. Então, assim, independente, você possa exercer esse papel de mãe. Nessa noite, se eu me tropeçar em algumas palavras, vocês me perdoem, porque hoje eu também, para mim, meu coração um pouquinho dói, porque minha filha Nayane, primeiro culto do Dia das Mães, um pedacinho longe de mim. E hoje nesse dia já me emocionei, e falar de mãe, como eu falei, como eu digo, é uma emoção, não tem como você, fugir dessa emoção. Ela te envolve, por mais que você tenha que segurar, ela te pega. Amém? E eu gostaria nessa noite de falar sobre rispa. Alguém aqui já ouviu falar sobre rispa? Amém. Levanta a mão quem já ouviu falar sobre rispa. Alguns, Amém. Eu também, é um nome que eu também, há pouco tempo que eu ouvi falar.
o nome dessa pessoa que fez história também na Bíblia. A Bíblia nos fala de várias mulheres que fizeram história. Tem Ruth, Noemi, né? Maria, mãe de Jesus. Temos tantas mulheres, né? Tem Ana, que não, né, podia dar luz, e o Senhor a concebeu, Samuel. Mas eu aprendi um pouquinho sobre Rispa. E eu gostaria de convidar você para ler no livro de Samuel, capítulo 21, versículo 1 ao 14. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Primeira Samuel, capítulo 21, versículo 1 ao 14. Amém? Podemos ler? Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com ele. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sobre juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito, para que abençoe a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entreguei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito ao Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul. Tinha dado a Adriel, filho de Basília, e Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia e nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando os cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-seá, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que o mataram de Saul no monte de Giboá. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos entre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei lhe tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Amém?
Estudando um pouquinho, amados, rispa. Rispa quer dizer, significa, segundo o dicionário, pedra, pedra quente, pavimento, amém? Concreto. E eu gostaria, nesta noite, em cima desse texto que foi lido sobre rispa, falar um pouquinho sobre os desafios da maternidade. Amém? Os desafios que nós temos. Porque muitas vezes nós só ouvimos falar do lado bom da maternidade. Mas nós sabemos que existem os desafios. Amém? O primeiro desafio é o desafio de assumir a responsabilidade da maternidade. Assumir a responsabilidade da maternidade inicia lá na gestação. Não é verdade? Quando nós passamos por aquele processo de transformação no nosso corpo. Eu vou um pouquinho além. Quando nós nos relacionamos com alguém, nós temos que observar isso para quem ainda é jovem, que ainda não, casou. É bom que você observe a pessoa com quem você vai compartilhar. Para que essa pessoa viva todos esses momentos com você. Isso é muito importante. Isso vai fazer toda a diferença. Quando você assumir a maternidade, a pessoa que você escolher, pegar junto com você e assumir a paternidade também. Amém. Primeiro desafio é esse, assumir as responsabilidades da maternidade. Porque quando eu inicio uma gestação, tem uma série de mudanças. Eu já preciso mudar o meu hábito alimentar. Porque eu já não penso mais somente em mim. Eu inicio lá o pré-natal, o médico me atende. Você vai ter que se alimentar assim, assim. E eu mudo aquele hábito alimentar. Por ter consciência que hoje não sou só mais eu. Eu carrego um serzinho dentro de mim. Amém. Durante a noite, eu já não vou ter mais horas. Qualquer noite, qualquer hora vai ser hora para se levantar, para se medicar. Não é verdade? E o incômodo também que a gestação nos traz. Muitas vezes vira de um lado, não está cômodo, você vira para o outro. Tudo isso a gente enfrenta. E a gente assume isso. A partir do momento que você tem um resultado ali que é positivo, a gente já começa a sentir amor, por esse serzinho que está sendo gerado ali dentro do nosso ventre. O desafio nas responsabilidades da maternidade também envolve você dedicar o seu filho desde o ventre ao Senhor. Amém. Em 1 Samuel capítulo 28 fala, Se alguém puder me ajudar. Amém. 1 Samuel, vamos ler. 1 Samuel capítulo 28. Capítulo 1, versículo 28. Glória a Deus. Por isso eu também entreguei ao Senhor, por todos os dias que ele viver, ao Senhor está entregue, e adorar ali ao Senhor. Amém. Aqui o Senhor fala que nós devemos entregar, o nosso filho ao Senhor. Que nós possamos ter essa responsabilidade de conduzir o nosso filho ao Senhor. Amém? Desde o nosso ventre, você já começar a orar, para que o Senhor possa preparar tudo. Nós sabemos que quando nós estamos na gestação, existe um investimento. Às vezes as mães se preocupam, porque está chegando o período de você conceber, dar à luz ao seu filho. E muitas vezes as coisas ainda não estão em ordem. Isso te traz aflição. Mas aí, desde o ventre, você pode contar com o Senhor, que Ele direciona todas as coisas, Ele supre todas as coisas. Amém? O Senhor é aquele que nos conduz em segurança. Quando você tiver dificuldades,
em suportar situações que se manifestam durante a gestação, entrega na mão do Senhor, peça ao Espírito Santo, que Ele é o nosso consolador. Porque a mãe, a Bíblia fala que a mulher é sensível, né? É um vaso frágil. Mas quando a Bíblia fala disso, dessa fragilidade, não está falando de uma fraqueza. Amém. E quando nós nos tornamos mãe, desde a gestação, o nosso amor, ele parece que triplica. Então nós somos sensíveis o dobro. Se uma mulher já é sensível, quando ela está na gestação, a sensibilidade é bem maior. E quando você estiver naqueles momentos, né, de sensibilidade, que muitas vezes o seu emocional está abalado, o seu psicológico, chama o Senhor. Amém. Né, que Ele é um alívio. Ele é um alívio para isso. Obrigada. Amém? Mãe é uma palavra tão pequena, com significado muito grande. Amém? Significados infinitos. Ser mãe significa mudar a sua vida, seu tempo, pensamentos. Ser mãe é ter muitas atribuições, não é verdade? Ser mãe é você ser esposa, porque se você tem filho, você tem um esposo. Você tem lar para cuidar, né? Colocar as coisas em ordens. Muitas vezes você tem o seu profissional, tem o ministério. Então, é uma série de atribuições que nos são dadas, que muitas vezes nós nos sentimos sobrecarregados. E a gente pode, nesse momento, isso acontece comigo, eu creio que aconteça com vocês também. Amém? De você se sentir sobrecarregado em determinado tempo da sua vida. São tantas coisas que você acha que você não vai se dar conta, mas você pode chamar o Espírito Santo. Nós temos um escape. O Espírito Santo, Ele nos ajuda, Ele nos conduz em todas essas coisas. Amém? Segundo desafio é o desafio de educar os nossos filhos. Amém? Essa responsabilidade é nossa. Responsabilidade dos pais. Mas assim, a mãe é fundamental. Né? Porque a mãe é aquela que está ali a maior parte do tempo com os filhos. Então a mãe é aquela que conduz, que prepara, né, a alimentação para o filho, arruma o filho para ir para a escola. Não que essa atribuição seja somente da mãe. O pai pode conciliar também. Mas a mãe é indispensável a mãe, né, na vida de um filho, nesse momento da educação. Aleluia. A responsabilidade da educação dos filhos é seguramente dos pais. Nós vemos hoje em dia, né, devido à nossa vida tão corrida, às vezes nós não temos se dedicado tanto aos nossos filhos em relação à educação, uma educação de acordo com a palavra. Quantas vezes a gente ouviu aqui nessa noite, às vezes alguém, uma pessoa, mãe ou pai, está no celular e o outro se aproxima falando e eu continuo no celular, eu não paro para dar aquela atenção devida. E muitas vezes hoje em dia está acontecendo, queridas, né? Às vezes o nosso filho está ali querendo nossa atenção, precisando de uma palavra, e às vezes eu prefiro, para me ficar mais acomodada, eu falar, tá o tablet na mão da criança, vai ver o desenho, né? E aí eu deixo de assumir a minha responsabilidade como mãe, de dar aquela atenção, né, que aquela criança precisa naquele momento. Eu preciso parar um pouco, né? São tantas coisas que no nosso dia a dia nos prendem, nos roubando
né? A tecnologia ela é ótima, ela nos ajuda em muitas coisas, mas muitas vezes ela tem roubado o nosso tempo que é precioso, amém? E muitas vezes nós deixamos de compartilhar momentos que vão fazer a diferença nos nossos filhos lá no futuro. Nós temos que entender que nós educamos os nossos filhos e nós estamos criando pessoas, né, cidadãos de bem. Todo o futuro do nosso filho depende do que nós ensinamos a ele hoje. Eu me recordo, né, da minha mãe, quando a gente era criança, mesmo com tantos filhos, a minha mãe nunca abriu mão de nos conduzir para a casa do Senhor. Amém. Obrigada, Senhor. Querido, conduza o seu filho na casa do Senhor. Eduque o seu filho na casa do Senhor. Ensina o seu filho do Senhor, do amor de Deus. Queridos, a gente pode dar toda a educação ao nosso filho, educação terrena, mas se nós não ensinarmos os princípios do Senhor, tudo será em vão. Tudo será em vão. Seu filho não vai ter sucesso. Então ensine desse amor. Ensine o seu filho a ser temente a Deus. Queridos, isso fará uma grande diferença. Isso é fundamental na vida dos nossos filhos. Você ensinando seu filho a amar a Deus sobre todas as coisas, seu filho não vai ter problema. Porque se o seu filho ama a Deus, ele vai respeitar os seus pais. Ele vai respeitar as pessoas na sociedade. Ele vai respeitar os professores na escola. Por isso que a Bíblia fala, né, que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, se você conduzir o seu filho no caminho do Senhor, pode ter certeza, querido, que o seu filho vai ser uma pessoa de sucesso. Pode ser que em algum momento da vida dele, ele tenha algum deslize, assim como nós temos. Assim como eu li essa poesia aqui nesta noite, que muitas vezes nós achamos que somos os donos da verdade, né? Nós como pais achamos que só nós que estamos com, né, a verdade, só eu que estou certo. Mas mesmo que se o seu filho em algum momento tiver algum deslize, pode ter certeza que aquela palavra que você semeou na vida dele, ela vai trazer ele de volta para a posição em que Cristo requer. Amém? Então não abra mão disso, queridos. Não abra mão disso. Traga o seu filho para perto de Cristo. Ensine o seu filho no caminho do Senhor. E a gente ouve aqui na igreja, a gente aprende. Não é para ensinar o caminho, é para ensinar no caminho. Pegue a mão do seu filho e ensine o caminho. Ame o seu filho. Ame o seu filho, querido. O seu filho precisa muito de você. Amém? Ele conta com você. Existem momentos na vida, né, em que nós achamos que os filhos se casam e já não precisam mais. A maternidade, ela é para toda a vida. É desde o início da gestação, como eu falei aqui, no primeiro desafio, e até os últimos dias da sua vida. Então não tem como fugir, queridos. Existem processos na nossa vida que nós precisamos, né, convidar o Senhor para nos conduzir em sabedoria. Porque com a força do nosso braço, com a nossa sabedoria terrena, nós não damos conta. Mas quando nós convidamos o Senhor para vir com o bálsamo dele, ele nos leva a entender que nós temos dependência dele para conduzir tudo. A educação dos nossos filhos. Amém? Convidar o Senhor para nos auxiliar naqueles momentos em que passamos dificuldades e que nos trazem aflição, porque muitas vezes queremos dar algo para o nosso filho e a condição financeira não nos permite. O Senhor, ele nos ajuda nisso também. Aleluia. Importante que os pais façam presente na vida dos filhos, saber o que eles gostam, dar amor, também colocar limites em seus ensinamentos.
Nós precisamos educar os nossos filhos conforme a palavra do Senhor requer de nós. Nós precisamos colocar limite na vida dos nossos filhos. Quando eu falo desses limites, o Senhor, Ele nos ensina a corrigir os nossos filhos em amor. Quando eu falo limites, a palavra do Senhor fala que nós devemos fazer correção com a varinha, não é pecado. A Bíblia nos garante isso daí, ela nos dá esse respaldo. Quando eu falo de dar umas palmadinhas, uma varadinha, queridos, isso não vai matar ninguém. Eu falo que eu estou viva aqui, não foram poucas maradas que eu tomei, não. Eu era bem impulsiva, mas eu louvo a Deus que eu sou a pessoa que sou, porque a nossa mãe nos ensinou, né? E ela também colocou limites. Estamos aqui, né? Sobreviventes. Estamos aqui. Deus é bom. Amém? E quando eu falo, né, dessa correção, não estou falando de um pedaço de pau, não estou falando de um cabo de vassoura, um taco de beisebol. Não estou falando assim, queridos. Você precisa corrigir o seu filho em amor. Sem ira. Amém? Pegar a mãozinha dele. Você vai levar essas varadinhas porque você fez isso e isso e isso. Explicar para o seu filho. Amém? E ore com o seu filho. Não é só pegar ali e bater. Depois chama ele, senta com ele. Olha, aconteceu isso porque você fez isso. A mãe falou uma vez, 2 vezes, 3 vezes e nada aconteceu. Porque você fazendo assim, você vai ter uma pessoa no futuro que vai respeitar, que vai entender até onde que ele pode ir. Quando ele ouvir um não, ele vai se contentar com aquilo. Agora, se a gente não põe limites, nós vamos ter sérios problemas com os nossos filhos no futuro. E o Senhor, Ele nos dá essa condição de corrigirmos os nossos filhos em amor. Mesmo na hora dessa correção, mesmo nessa hora de pôr limites, o Senhor, Ele nos derramou do seu amor dentro de nós. E esse amor pode ser manifestado até nessa hora. Até nesse momento, o amor do Senhor, Ele pode ser manifestado. Amém? E nós declaramos que nós não vamos perder os nossos filhos para o mundo por falta de amar os nossos filhos, por falta de colocar limites nos nossos filhos. Nós vemos tantos pais hoje que estão perdendo os seus filhos. A Bíblia fala que nós, teríamos que enterrar os filhos, enterrar os pais na velhice. Mas hoje nós estamos vendo, os pais enterrando os filhos. Os filhos novos estão sendo levados. Queridos, e isso cabe a nós. Isso é responsabilidade dos pais, de educar os seus filhos. Amém? Por mais que às vezes alguns tenham as suas decisões, você fez a sua parte. Faça a sua parte. Que lá no futuro você vai falar: tudo que eu tive que fazer eu fiz. Tudo que eu tive que fazer eu fiz. Você não vai ter pesar. Você não vai ter uma consciência que te condena. Amém? Não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor é contigo. Peça ajuda que Ele vai te conduzir na educação dos seus filhos. E você vai ter uma família com filhos de sucesso. Amém? Filhos prósperos na presença do Senhor. Abençoe seu filho na educação dele. Libere seu filho para prosperar. Amém? Quando você abençoa a vida do seu filho. Quantos pais que na educação do filho muitas vezes não senta para ajudar, não senta para orientar, só sabe cobrar. Diz nomes que muitas vezes amaldiçoam os filhos. Queridos, nós que temos conhecimento da palavra de Deus, isso não pode fazer parte da nossa realidade. Se você muitas vezes teve essa prática, se retrate com o Senhor. Se retrate com o seu filho. Conduza o seu filho em amor. Filho, você pode,
você é capaz. Senta aqui que a mamãe vai te ajudar. Amém? O Senhor é aquele que nos ensina, queridos. Os irmãos me perdoem. Amém? Eu me emociono. Não tem como. Né? Porque, amados, amor de mãe. Não tem como se medir. Não é à toa. É por isso que o amor de Deus é comparado ao amor de mãe. Deus enviou seu Filho único, Jesus Cristo, para nos resgatar. Nós estávamos destituídos da glória de Deus, mas Deus, com seu amor tão infinito, enviou Jesus Cristo para nos levar de volta ao Pai. Por isso hoje temos, queridos, a liberdade. Nada nos aprisiona devido a esse amor. E assim é o amor de mãe. O Senhor nos deu essa habilidade, essa capacidade de amar. E é amar sem medidas. É incondicional. Você vê que uma mãe que tem um filho, ela o ama. A mãe que tem 10 filhos ama todos os 10. Isso é lindo demais, isso é mágico. O Senhor é lindo quando Ele nos dá essa habilidade. Então exerça, mãe. Exerça essa habilidade que o Senhor tem colocado na sua vida. O Senhor, Ele está esperando que nós sejamos as mães segundo o coração dEle. Na prática, no nosso dia a dia. Amém? O Senhor, Ele conta conosco. Deus é maravilhoso. E quando nós não conseguimos, quando achamos que não somos capazes, o Senhor, Ele vem com seu refrigério e nos ajuda a superar tudo aquilo que na nossa visão humana não vamos dar conta. Nos dias de hoje existem pais que não têm tempo para os filhos, por isso tentam suprir a sua ausência com presentes, fazendo todas as vontades. Isso não está correto. Nada pode substituir uma conversa que você pode ter com o seu filho, algo que você lhe ensina que vai fazer toda a diferença na vida dele. Será que temos vivido isso, queridas? Será que temos vivido isso? Não sabendo nada a respeito do nosso filho, muitas vezes, né? Não sabendo quem são os amigos dos nossos filhos, nós somos responsáveis por isso, queridas. Nós precisamos saber com que os nossos filhos estão andando. Nós precisamos compartilhar da vida dos nossos filhos. Não podemos pensar que a responsabilidade é somente comida, roupa, não é verdade? Uma cama para o seu filho. Mas são todas essas coisas, é compartilhar mesmo. Compartilhar da vida do nosso filho. E nós temos que rever, queridas, algumas práticas das nossas vidas, que muitas vezes, tentando acertar, nós falhamos. Que nós possamos pedir ajuda, que nós possamos pedir auxílio ao Senhor, para conduzir os nossos filhos em sabedoria. Amém? E os nossos filhos nunca se afastarão da presença do Senhor. Amém? Terceiro desafio, o desafio de respeitar os nossos filhos. Devemos respeitar os nossos filhos, dando exemplos, não fazendo xingamentos, não gritando, não usando bebidas alcoólicas, não brigando. Amém? Nós devemos respeitar os nossos filhos. Como eu citei aqui na poesia, às vezes por sermos líderes da casa,
né? Sermos guardiãs, nós achamos que só nós que estamos certos. Nós devemos respeitar as emoções dos nossos filhos. Quantas vezes os nossos filhos choram e às vezes você não procura saber, não procura entender qual é o motivo. Ah, menina, você está chorando à toa. Nós precisamos sentar e ouvir os nossos filhos. Quando criança, ah, menina, engole esse choro, eu não aguento mais te ouvir chorar. Queridos, essas palavras não podem sair dos nossos lábios. Nós precisamos compreender os nossos filhos. Nós precisamos respeitá-los, dando exemplos, né? Porque muitas vezes nós queremos que os nossos filhos sejam os melhores, né? Educadíssimos. Mas será que nós estamos sendo? Será que os nossos filhos estão nos vendo, né? Com o nosso comportamento, como se deve se pôr, como pessoas que se dizem ser cristãos, ser filhos de Deus? Será que nós não estamos com xingamentos? Não estamos desrespeitando o nosso próximo, falando mal da vida alheia, na presença dos nossos filhos? A gente sempre ouve falar que os filhos, eles são o que nós somos. E não adianta eu falar, filho, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Queridos, isso não cola. Isso não cola. Os nossos filhos estão nos copiando. Amém? Os nossos filhos estão nos vendo todos os dias. E filhos, eles copiam as nossas atitudes. Então, que nós possamos ter cuidado com a nossa vida, que nós possamos nos posicionar mesmo como representantes do reino de Cristo aqui na terra. Às vezes eu não consigo compreender como que muitas pessoas estão dentro da casa do Senhor, ouvindo a palavra, queridos, e parece que acham tão difícil colocá-la em prática. Amados, eu falo, eu quero a cada dia me esforçar para praticar essa palavra, porque se ouvir essa palavra e não praticar, queridos, nada é válido, não vale a pena. A sua vida vai continuar a mesma, a minha vida vai continuar a mesma, se eu venho, sento, ouço e não pratico. A minha vida vai começar a mudar a partir do momento que eu colocar em prática essa palavra. Queridos, se nós somos abençoados com essa palavra nessa igreja, hein? O Senhor nos abençoa muito com a palavra dele que desce a cada culto aqui, direta do coração do Pai. Nós somos ricamente abençoados com essa palavra. Para fazer a diferença, só falta nós colocarmos em prática. Eu falo porque eu tenho vivido isso, amados. A cada dia o Senhor me surpreende com essa palavra. Quando eu falo para nós respeitarmos os nossos filhos, não menosprezando os sentimentos, não reprimindo as suas emoções, nós sabemos que muitas pessoas hoje são frustradas, né, porque tiveram uma infância reprimida, não tinham oportunidades de se pôr, de se colocar, de ter diálogo com seus pais, com a sua mãe, né? E essa pessoa hoje muitas vezes não conseguiu superar. Então nós temos que ter cuidado quando nós lançamos palavras na vida dos nossos filhos, que sejam, né, palavras de bênçãos. No livro de Efésios, capítulo 6, né, versículo 1 a seguir, fala sobre a obediência dos filhos aos pais. Mas mais abaixo um pouquinho fala que os pais também não devem provocar a ira aos nossos filhos. E que nós não sejamos esses provocadores. Amém? Mas que sejamos pessoas
de respeito. Pessoas que respeitem os filhos. Porque se você respeita, você vai receber respeito. Você recebe aquilo que você dá. Você colhe aquilo que você planta. Nós fazendo assim, nós vamos ter filhos obedientes. Amém? E os nossos filhos não vão ter problemas com os filhos também deles no futuro. Essa responsabilidade cabe a nós, de ensinarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, temendo de todo o coração. Nós temos que ter um cuidado com as comparações em relação aos nossos filhos. Muitas vezes nós achamos que o filho, né, do vizinho, filho de todo mundo é melhor do que o nosso. Tá vendo? O filho de fulano se comporta tal. A gente faz muita comparação. O filho da vizinha tirou a maior nota. Só você não consegue. Nós não devemos fazer esse tipo de comparações, queridos. Nós temos que elogiar os nossos filhos, sempre incentivando, falando que eles são capazes. Amém? O sucesso ou o fracasso dos nossos filhos depende exclusivamente de nós. Amém? Na nossa boca saem as palavras, e as palavras têm poder. É bíblico. Então o futuro do seu filho, fracassado ou de sucesso, depende unicamente de você. Amém? Então tenha cuidado naquilo que você transmite ao seu filho, na educação do seu filho. Que muitas vezes você falando assim, você acha que está educando da forma correta. Pede ajuda ao Espírito Santo que ele te ensina. Amém? Quarto desafio. Efésios 6:18. Deixa eu só ver aqui. Se alguém achar e puder fazer a gentileza de ler, eu agradeço. Aleluia, Jesus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Amém. Estejam atentos e perseverem na oração com todos os santos. Amém. Aleluia. Desafio de não desanimarmos. Amém. Amém. Glória a Deus. Como eu citei desde o início, uma mãe tem tantas atribuições, né? E muitas vezes bate o desânimo. Bate o desânimo. E aí, a nossa disposição, ela parece que desaparece. Parece que tem dias, né, que nós levantamos em um pântano de desânimo. Eu sou hipócrita se não falar que isso acontece conosco. A Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflições. O Senhor não nos enganou em relação a isso. Amém? Ele nos deixou consciente. Então, por isso que eu falo, existem dias que nós nos levantamos, né, com muito desânimo. É normal. Agora, o que não pode acontecer é nós continuarmos nesse desânimo. Amém. Glória a Deus. Porque nós temos que nos levantar. Nós temos que lembrar que existe um Deus que nos coloca de pé. Que Ele restaura as nossas forças para nós darmos conta de exercer esse legado que o Senhor confiou a nós. Com toda a sabedoria que vem dos céus.
Nós precisamos fazer o quê? Orar. A palavra do Senhor falou para nós orarmos em todas as situações. Existem dias que muitas vezes vão chegar notícias, vão chegar informações até a nós que vão nos abater. Muitas vezes você teve uma notícia de que aconteceu algo com seu filho. Isso é inevitável, querido. O seu coração como mãe, ele vai se abater na hora. Mas nós temos um ajudador. Nós temos um auxílio. Nós temos um alívio. O Senhor nos enviou um Consolador para esses momentos. Glória a Deus. Aleluias. E nós podemos contar com Ele em todas as situações, em todas as circunstâncias. Aleluias. Muitas vezes essas notícias ou situações que acontecem dentro do nosso lar chegam para nos tirar o equilíbrio. E se nós não estivermos atentos, nós realmente nos desequilibramos. Aleluias. Mas o Senhor é aquele que tem rios de água viva para nós usufruirmos. Rios de água viva fluirão dentro do nosso ser. E onde esse rio passar, tudo vai se transformar. Tudo se transforma. As coisas não permanecerão, da forma que chegam até nós. Mas nós temos que declarar, para essas coisas acontecerem, nós temos que declarar essa palavra. E acreditar, na veracidade dessa palavra que o Senhor deixou para nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ensina-os com persistência. Ensina os seus filhos com persistência. Converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando no caminho. E esse versículo que eu citei aqui agora ainda é sobre a educação dos filhos. Amém? Nós devemos ensinar os nossos filhos em todo o tempo, em nossas casas, caminhando no caminho. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Aleluias. E voltando aqui para o desafio de não desanimar, por mais que os nossos olhos muitas vezes está difícil, pensando que não vamos dar conta, nós possamos nos levantar em autoridade e nos posicionar no chamado que o Senhor nos confiou. Amém? De conduzir os nossos filhos na presença do Senhor. Aleluias. Eu gostaria nesta noite, de orar pela vida das mães. Nós sabemos que, como foi citado aqui, ser mãe não é só aquela que gerou um filho. Existem vários tipos de mães. E nós podemos ser mães espirituais também. E nós somos as mães biológicas dos nossos filhos e também somos as mães espirituais. Para nós que temos filhos e para aquelas que não têm, tem os filhos espirituais também, ou aquela que tem o filho do coração. O Senhor, Ele nos conduz quando nós buscamos a sabedoria dEle. Muitas vezes, talvez, você tenha tido algum problema com o seu filho, talvez o seu filho tenha te decepcionado, ou até mesmo um filho tenha se decepcionado com a sua mãe,
O Senhor é aquele que restaura. O Senhor restaura relacionamentos. Amém? E nós queremos orar nessa noite pela sua vida. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Amém? Que nós vamos fazer um clamor, intercedendo pela vida de cada mãe aqui nessa noite, para que nós realmente estejamos, revestidas do amor do Senhor, para conduzir os nossos filhos em amor ao trono do Pai. Essa responsabilidade é nossa. Naquele último dia o Senhor vai requerer isso de nós. E que nós não sejamos aquelas pessoas, em que falaremos: eu não sei, eu não fiz, eu não dei conta. Mas que nós possamos entregar. Os nossos filhos são herança do Senhor. Herança preciosa que o Senhor nos entregou. Aleluia. Eu vou interceder ao Senhor por sua vida, por minha vida. E que o Senhor a cada dia nos dê essa capacidade de conduzir os nossos filhos em amor. Em amor. Aleluia. Quando você achar que você não é capaz, querida. Obrigada, Senhor, pela palavra, Deus, que é libertadora, Pai. Não se intimide. Convide o Espírito Santo. Aleluia. Ele é o seu auxílio, Ele é o seu ajudador. Em momento algum, Ele vai te deixar desamparado. E muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Existem processos na nossa vida. Relação mãe e filhos. Às vezes nós não sabemos em algumas situações o que fazer. Nós só sabemos que dói. Que sentimos. E nós só pedimos auxílio do Pai. E Ele, com o seu rio de águas vivas que transformam, se nós temos espaço para esse rio passar, Ele vai transformar. E as coisas não permanecerão da forma em que estão. O Senhor traz paz, o Senhor traz alívio. Calmaria do Senhor nas nossas vidas. Que nós possamos ser, queridos, como rispa. Que nós não sejamos ríspida, como muitas vezes nós já ouvimos falar essa palavra. Aquela pessoa é ríspida, mas que nós sejamos como rispa. Essa serva do Senhor que foi um exemplo de mãe, que quando teve os seus filhos entregue à morte ali, mesmo seus filhos mortos, ela ficou ali durante vários dias, evitando que as aves durante o dia viessem até os corpos dos seus filhos, já estirados ali sobre o monte, e à noite os animais selvagens. Queridos, que amor! Não pensa você que foi um dia, uma semana. Foram vários dias. Obrigada, Deus. Porque de acordo com a mensagem que o Senhor traz na Bíblia, houve um tempo de seca. E quando eles iniciaram a plantação da cevada, Aleluias. Obrigada. aleluias, ela já se posicionou ali. E estudando, a Bíblia relata que foram de 3 a 5 meses que ela permaneceu ali, vigiando os corpos. E muitas vezes nós podemos achar que já não existe mais solução para determinada área dos nossos filhos, algum problema manifestado. Nós podemos achar que já está morto e que não vale a pena, mas que nós possamos ter essa posição de rispa, de ter um olhar sobre os nossos filhos e não permitir
que nada venha roubar os nossos filhos da presença de Cristo. Vamos declarar que os nossos filhos é do Senhor Jesus. Aleluias. E não vamos permitir que o nosso pecado, como disse nessa mensagem, que esses filhos foram entregues devido ao pecado de Saul lá no passado. Ele havia feito uma aliança com os gibeonitas e ele quebrou essa aliança. E no futuro o pecado o visitou e Rispa teve que entregar os seus 2 filhos devido ao pecado praticado lá atrás do pai. E que nós não venhamos permitir que os nossos pecados venham refletir no futuro dos nossos filhos, mas que nós possamos buscar mesmo a direção do Senhor, para que possamos ter uma casa abençoada, que a nossa casa possa ser um verdadeiro pedaço do céu, como temos aprendido que o reino do Senhor já está aqui, e que nós possamos enxergar esse reino e fazer parte dele. Orar pela sua vida, amém? Que o Senhor possa trazer entendimento. O Senhor ministrou ao meu coração essa palavra. O Senhor falou abundantemente ao meu ser. E eu declaro que aquilo que não ficou claro à sua vida, que o Espírito Santo traga entendimento. Traga entendimento ao seu coração. E que nós possamos de fato assumir a responsabilidade da maternidade, conduzindo os nossos filhos em amor ao Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Paizinho querido, eu quero te louvar, te engrandecer pelo privilégio, Pai, de poder viver a maternidade. Obrigado, Senhor, pela vida da Mayra na minha vida, pela vida da Nayane, Pai, na minha vida. Senhor, obrigada pela vida da minha mãe. Deus, obrigada porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia, Pai, como desenvolver esse papel de mãe, como conduzir os nossos filhos nos teus caminhos, como exercer esse legado que o Senhor nos confiou. Pai, nessa hora, eu quero declarar sobre a vida de cada mãe aqui nesta noite, Pai, estabilidade, Pai. Assim, Pai, como o significado da palavra Rispa, do nome Rispa, que é pedra, Senhor, que é pavimento, que nós venhamos ter firmeza como uma pedra, que nós venhamos, Senhor, ser como um pavimento, que calça as ruas, trazendo conforto quando os carros passam. O conforto não está no carro. Muitas vezes nos esquecemos da rua que é pavimentada, que traz estabilidade aos carros. Muitas vezes esquecemos, Pai, só nos lembramos do conforto do carro. E que nós possamos ser como um pavimento para a vida dos nossos filhos, trazendo estabilidade, trazendo segurança. Nós sabemos que uma rua não é calçada, ela é cheia de buracos, e não traz segurança, não traz estabilidade. Acidentes podem acontecer, mas que nós possamos nessa noite ser como Rispa, termos firmeza no Senhor. Pai, nós pedimos nesse momento que o Senhor sonde os nossos corações. Deus, para cada dia, Senhor, nós nos dedicarmos aos nossos filhos em amor, que nós possamos ter a compreensão que vem do Senhor. Deus, o Senhor derramou o seu amor dentro de nós,
permitir que esse amor seja manifestado. E que nós possamos conduzir os nossos filhos ao teu altar.